Oi, oi, meus amores, como vocês estão? Gente, por aqui deu uma esfriadinha, né? Esfriou, como dizem os mineiros. Hoje eu acordei pra ir treinar, já tava aquele friozinho gostoso, né? Que eu adoro esse tempinho, porque tem aquelas comidinhas quentinhas, caldo, aquelas comidinhas juninas, né? Que a gente chama também. Então, adoro esse tempo. Gente, então, na live de hoje, o que eu quero falar com vocês? Eu quero falar com vocês sobre pré-bióticos, né? Há poucos dias atrás eu fiz uma live sobre probióticos, né? E eu sei que é algo, gente, que causa muita confusão, que as pessoas confundem pré-bióticos com probióticos, né? Então, eu vou só retomar aqui com vocês o que são probióticos. Probióticos são micro-organismos vivos que, quando ingeridos em quantidades adequadas, causam um benefício ao hospedeiro. Então, aquele indivíduo que está ingerindo probiótico. Então, o probiótico é como se ele fosse uma bactériazinha viva, que você pode ingerir tanto na forma de alimentos, como eu exemplifiquei para vocês, como o kombucha, o kefir, né? Como na forma de suplementos, né? Em sachês, em cápsulas, né? Então, a gente tem essas duas formas de consumir probióticos, tá? Eles são diferentes dos pré-bióticos, né? Então, o que são pré-bióticos? São componentes alimentares não digeríveis pelo organismo, tá? Então, os pré-bióticos, gente, eles são comida, né? Eles são componentes que estão ali nos alimentos que o nosso corpo ele não vai digerir e por isso ele vai proporcionar uma melhora aí, tanto do funcionamento intestinal quanto da microbiota intestinal, né? Então, gente, os pré-bióticos, eles estão primeiramente nos alimentos, então eles estão ali dentro dos alimentos. O que acontece é que também a gente consegue consumir esses pré-bióticos em suplementos, né? Então, em suplementos de fibras, por exemplo, a gente vai ter a presença de pré-bióticos também, tá? Mas, gente, quando eu prescrevo, quando eu oriento o consumo de pré-bióticos, eu tô orientando basicamente nos alimentos, tá? E Gabi, por que eu deveria utilizar alimentos pré-bióticos, né? Principalmente porque eles vão regular o seu intestino, né? Então pensem comigo que os pré-bióticos eles não são digeridos, né? Então eles servem de alimento ali para aquelas bactérias. Então são substâncias boas que vão alimentar as bactérias do seu intestino de forma positiva. São comidinhas de bactérias que são benéficas, né? Que fazem bem ali para a saúde do seu intestino e que as bactérias gostam, tá, gente? As bactérias gostam dos pré-bióticos, né? Então, por que você deveria consumir alimentos pré-bióticos? Para melhorar a sua microbiota intestinal, para melhorar a qualidade da sua microbiota intestinal e com isso prevenir doenças, ter um melhor funcionamento intestinal, melhorar a sua pele, por exemplo, né? Então, todos os benefícios que eu já venho falando aqui com vocês, né? Então, os pré-bióticos, eles vão regular esse intestino, eles vão fazer o seu intestino funcionar de forma adequada, de forma regular, né? Quando o consumo dos pré-bióticos, ele é regular, né? Porque o que a gente tem que tomar cuidado é que às vezes a pessoa deixa pra usar isso só quando o intestino dela tá preso, só quando ela tá com uma diarreia, na verdade, só quando ela tá com um problema, né? E os pré-bióticos, né, gente, uma alimentação rica em pré-bióticos, rica em fibras, ela deve ser feita todos os dias e não só quando você tá com o intestino preso ou solto, não só quando você tá passando mal, né? Quando você tá com algum problema, tá? Então a gente tem que incluir pré-bióticos todos os dias na nossa alimentação. E nessa live o meu objetivo é falar pra vocês os principais alimentos que têm pré-bióticos e como que vocês vão utilizar cada um deles, tá? A lista, gente, de pré-bióticos, ela é gigantesca, né? Então eu vou colocar aqui pra vocês os principais, né? Então a gente tem alguns tipos de pré-bióticos, né? Então a gente tem a inulina, os frutoligosacarídeos, a gente tem a oligofrutose também. E esses pré-bióticos, né, eles estão dentro dos alimentos, né? Então eu vou falando aqui pra vocês alguns alimentos interessantes que vocês podem incluir na rotina de vocês, que são fontes de pré-bióticos e que vão ajudar a regular o intestino, tá? Deixa eu beber uma aguinha aqui então. Começando, gente, pelo mais basicão de todos, tá? Frutas e vegetais.
Frutas e vegetais, em geral, eles vão conter prebióticos, vão conter ali fibras prebióticas que vão regular o seu intestino. Então, quando a gente pensa nisso, o consumo de frutas deve ser de 3 porções por dia, que vai dar aí mais ou menos de 300 a 400 gramas, e os vegetais também têm que ser consumidos nessa porção de 300 gramas por dia, tá? Sendo que as frutas eu sugiro que você divida ao longo do dia, né? Então, uma porção no café da manhã, uma depois do almoço, uma depois do jantar ou do lanche da tarde, né? E os vegetais você pode consumir as 300 gramas somente no almoço, ou você pode consumir 150 no almoço, 150 no jantar, ou ainda incluir esses vegetais na forma de sucos, por exemplo, nas panquecas, em um recheio de uma crepioca, de uma tapioca, de um sanduichinho natural, aí feito com pão preferencialmente sem glúten, né, por exemplo. Então você deve incluir esses vegetais em todas você pode, né, incluir esses vegetais em todas as preparações. Caldo, sopas, panquecas, sucos, grelhado, assado, cozido, batido, do jeito que você preferir, tá? Então, os primeiros alimentos que contêm prebióticos são basicamente frutas e vegetais, tá? E aí a gente tem alguns que são bem interessantes, né? Então, um dos mais famosos, né, alimentos prebióticos é a banana verde, onde as pessoas fazem com ela a biomassa de banana verde, tá? A banana verde, gente, ela tem o que a gente conhece ali, né, como amido resistente. E ele é maravilhoso, maravilhoso mesmo para o funcionamento do intestino, para a regulação do funcionamento intestinal, tá? E a banana verde, você pode tanto fazer a biomassa com ela, né? Então como é que você vai fazer essa biomassa? Você vai comprar uma banana verdinha, gente, mas é verde mesmo, é verde assim, ó, dessa cor aqui. Não pode ser mais ou menos, por quê? Gente, o amido resistente, ele tá presente na banana verde, né? E à medida com que essa banana ela vai amadurecendo, ela vai concentrando mais frutose, né? E menos o amido resistente. Então, ela vai tendo menor quantidade desse prebiótico. Então, você vai comprar a banana verdinha, nesse verde aqui, tá? E daí, você vai cozinhar essa banana na panela de pressão, por ali mais ou menos 10 minutinhos, né? E aí você vai tirar, ela já vai estar com a casca toda soltinha, você vai amassar ela ou bater no liquidificador com um pouquinho de água e guardar num potinho de vidro. Então, isso daí você pode tanto congelar, tá? E se você for congelar, eu sugiro que você coloque em forminhas de gelo, que aí você consegue tirar as porçõezinhas, né? Ou você pode deixar na geladeira por até 5 dias, tá? Não mais do que isso. E essa biomassa, você consegue utilizar ela tanto pura, né? Quando você acorda em jejum ou quando você antes de dormir, porque tudo que é pro intestino, a gente preferencialmente você deve utilizar no jejum, né? Quando você vai passar um tempo de jejum ou quando você vai sair de um jejum. Então você pode simplesmente pegar uma colher lá de sopa dela e consumir, tá? Ou você pode utilizar em preparações, tá? Ela é bem interessante. Você pode fazer um patezinho com ela, colocando alguns temperinhos da sua preferência. Você pode utilizar ela para fazer molho branco, né? Então você faz um molho branco ali com aveia e coloca ela para engrossar, né? Ou com leite vegetal, por exemplo, e coloca ela para engrossar esse molho. Ou você pode fazer um smoothie, um creminho de frutas utilizando a banana verde, tá? Então ela é bem interessante quando a gente pensa no funcionamento intestinal, é algo acessível, prático, né? E que é muito versátil também. O que você também pode fazer, se você não quiser fazer a biomassa, você vai comprar a banana verde, tá? E descascar ela, picar ela em rodelinhas e congelar. Então você vai congelar a banana verde e daí você vai utilizar ela para fazer creme de frutas, smoothies, vitaminas também, tá? Porque aí ela vai conservar esse amido resistente, então ela vai ser bem interessante para o seu intestino. E assim, gente, do meu ponto de vista, ela não tem sabor, tá? Tem gente que fala, nossa, isso é horrível, pra comer pura, eu digo, né? Eu acho que não tem gosto de nada, entendeu? Então, assim, quando você colocar ela num smoothie, por exemplo, você quer bater ela com frutas vermelhas e um leite vegetal, maravilhosa, uma combinação maravilhosa. Ela não dá sabor, ele vai ter o sabor, né, das frutas vermelhas, do abacate ou de algum outro alimento que você colocar nessa vitamina, tá? Então, nosso mais famosinho alimento prebiótico, banana verde. A Rosita falou, como maçã cozida com canela e uva passa. Muito bom, tá? É bem legal, Rosita, que assim, a maçã, gente, existe um mito, né, que ela prende o intestino. Mas os alimentos quentes, né, e os alimentos aquecidos, tipo, no caso da maçã cozida e tal, ele pode ser muito benéfico pro seu intestino, ele pode te ajudar a funcionar o seu intestino. A uva passa também tem essa função, tá? E a canela vai ele pra dar um tchanzinho. A canela, ela é bem interessante pra reduzir glicemia, tá? Então, tem quem tá aí pré-diabético, quem
conhece alguém ou tem diabetes, a canela é um alimento bem interessante, tá? E nesse friozinho, né, que tá começando agora, é uma delícia uma sobremesinha assim, né? Rosita, parabéns, continue fazendo, tá? Gente, depois da banana verde, a gente vai ter chia e linhaça, tá? Que são duas sementinhas aí super populares, que também são ricas em prebióticos. A chia e linhaça você pode utilizar nas saladas, fazendo um mix com as duas. Você pode utilizar no iogurte, nas frutas. Você pode utilizar na massa da panqueca, na massa da tapioca, na massa de uma panqueca, né? São sementinhas bem versáteis. E algo também que é bem legal para quem tem intestino preso, e pensando nessa ação prebiótica, você fazer um gel com a chia e com a linhaça, né? Então você pega uma colherzinha de chia, uma colherzinha de linhaça, tampa, coloca em um copinho, né? Tampa com água e deixa de um dia pro outro na geladeira. E aí no outro dia, de manhã em jejum, você come aquele gelzinho ali de chia e de linhaça. É algo que vai ajudar bastante na constipação. Então, te respondendo aí, Rosita, é uma das coisas que pode ser utilizada. O que a gente tem que tomar bastante cuidado, gente, no uso de sementes, de fibras solúveis em geral, como é o caso, por exemplo, da aveia, né? Das sementes em geral. As sementes, elas precisam de água para terem um efeito. Então, o que eu vejo muita gente fazendo de errado então quer dizer que chia e linhaça faz o intestino funcionar. Então, eu vou comprar, eu vou colocar em tudo. E aí, começa a colocar em tudo. Só que não bebe água, né? Então, a ingestão de água não acompanha a ingestão de fibras. E aí, ela vai ter um efeito contrário. Ela pode fazer o seu intestino ficar preso, tá? Então, lembre-se sempre, se você aumentar o consumo de fibras, né? Então, de chia e de linhaça, você aumentar também o consumo de água, tá? Mas uma boa forma de consumir a chia e linhaça é nesse gel aí que eu te falei, pode ser bem benéfico para sua mãe, tá, Rosita? Então, faça esse teste. Outros alimentos que são bem interessantes são as oleaginosas, né? As castanhas. Castanha do Pará, nozes, amêndoas, castanhas de caju, né? E o abacate também, que entra aí nessa lista, né? Que é uma fruta, mas é uma fruta rica em gordura, né? Então, são alimentos também bem interessantes com ação pré-biótica, né? E as castanhas, gente, vocês podem incluir tanto em lanchinhos quanto em um mix ali para colocar numa salada, tá? Quanto em iogurte, em vitaminas, em creminhos de frutas, tá? Outra forma bem interessante de utilizar castanhas, que eu acho bem legal, é fazer uma pastinha, que nem a gente faz pasta de amendoim, a gente pode fazer a pasta de castanhas. Como ela já tem gordura, você vai só bater ela no liquidificador, por exemplo, ou num processador, né? Tem que ser um liquidificador bom, né, gente? Porque tem alguns que não suportam. Então, você vai só bater ela no liquidificador até que ela vire um creme. E aí, você pode também, por exemplo, acrescentar cacau, que aí vai tornar esse alimento mais funcional, né? O cacau, ele é excelente para melhora de foco e concentração. Então, é uma receitinha excelente para você colocar em uma fruta, no seu lanchinho da tarde, ou para você comer ali com uma bolachinha de arroz, por exemplo, tá? Então, o nosso outro alimento rico em pré-bióticos são as oleaginosas. Depois disso, gente, tem um alimento que eu amo de paixão, que eu acho um alimento, assim, maravilhoso, um dos alimentos mais incríveis que eu vejo, assim, né, que eu gosto e que eu utilizo, é a aveia, tá? Tanto a aveia principalmente em farelo, né? O farelo de aveia, gente, ele é rico em beta-glucana, que é um tipo de fibra, né, pré-biótica, que vai auxiliar muito no funcionamento do intestino, mas mais ainda na redução da glicose e do colesterol, tá? Principalmente do colesterol. Então, aquelas pessoas que têm um LDL alto, né, que é o colesterol ruim alto, elas se beneficiam muito do farelo de aveia. E por que eu amo a aveia? Porque ela é um alimento barato e ela é muito versátil. Então, você faz um bolinho com aveia, um bolinho salgado com aveia, você faz um bolinho doce com aveia, banana e ovo, você faz uma panqueca com aveia, você faz uma pizza saudável utilizando aveia e iogurte natural, que aí é uma excelente combinação de pré e probióticos. Você coloca aveia na vitamina, no mingau. Enfim, gente, você consegue utilizar a aveia em várias preparações. Então, a aveia é um alimento excelente do ponto de vista nutricional, né? Porque ela tem a fibra prebiótica, ela ajuda nessa questão da redução de colesterol. Ela ajuda, atua reduzindo a glicemia também e o colesterol também, porque ela suga o excesso tanto de glicose quanto de gordura, né, do organismo da pessoa e, consequentemente, faz com que ela elimine esse excesso de gordura e açúcar nas fezes, né? Além de regular o funcionamento do intestino. O que a gente tem que ter de atenção com a aveia? Se você tem sensibilidade não celíaca ao glúten, você tem alergia ao glúten,
você tem que utilizar a aveia sem glúten, tá? Porque ela contém alguma quantidade de glúten. Então tome cuidado com isso, porque tem pessoas que vão ter ali um estufamento com a aveia, uma distensão abdominal ligada aí à questão do glúten, né? Lembre-se que ela é uma fibra, então fibras tendem a gerar um pouquinho de distensão abdominal, justamente porque as bactérias estão ali felizes por recebê-las, né? Por receber. Então, tome cuidado assim com a quantidade, com a frequência que você consome também, tá bom? A Rosita falou, faço arroz integral com linhaça, semente de girassol e linhaça, é bom pro intestino? Sim, Rosita, é bom, sim, só que aí lembre-se de utilizar, né, de beber água na quantidade adequada. E também, gente, tenham muito cuidado com arroz integral, com alimentos integrais no geral, pão integral, porque eles têm um alto teor de contaminação, tá? Então, é mais interessante no seu caso utilizar, por exemplo, um arroz branco, vermelho ou negro e acrescentar as sementes, tá? Você vai ter uma chance menor de contaminação, porque nos alimentos integrais a chance de contaminação por aflatoxina, por fungo, ela é bem maior do que nos alimentos comuns, tá? Do que nos alimentos que não são integrais, tá bom? Bom, então aí falamos da aveia. Outro alimento bem interessante são os cogumelos, né? Os cogumelos, eles estão mais presentes na alimentação vegetariana, embora seja um mito, né, dizer que cogumelos têm proteínas. Cogumelos não têm proteínas em quantidades significativas, né, são gostosos, a gente pode usar ali num caldo, pode fazer um estrogonofe, né, são alimentos gostosos, sim, cabem em muitas situações e muitas preparações, mas não contém proteínas, porém contém pré-bióticos, né, então vocês podem incluir também na alimentação de vocês, em uma salada, em um estrogonofe, em junto com um caldo de abóbora, né? Um caldinho de abóbora com cogumelo shiitake, é uma delícia, né? São alimentos interessantes, baixos em calorias também, tá? Então é outro alimento que é legal pra vocês. Depois disso a gente tem alho e cebola, tá? Alho e cebola também são alimentos ricos em pré-bióticos. O alho ele é rico em inulina, né, que é um pré-biótico aí bem famoso, e eles ajudam também nessa questão de alimentar suas bactérias. O que vocês têm que tomar cuidado com alho e cebola é que eles causam bastante estufamento, bastante distensão abdominal, aquele efeito baiacu, tá? Então tomem bastante cuidado com a quantidade de alho e cebola, né? Quando forem consumir principalmente o alho, vocês vão tirar aquela... Quando você parte o alho, tem um cabinho ali na parte de dentro, né? Então retire esse cabinho e amasse o alho, né? Faça aí a preparação que você quer fazer com ele, tá bom? Mas também são alimentos interessantes, inclusive agora nessa época do frio, que muita gente fica aí resfriado. Ele é um alimento bem interessante porque ele é excelente para a imunidade. Então você pode fazer um chá aí de alho, é gostoso, né, gente? Com um pouquinho de limão, que ele vai ser bem legal aí para te ajudar a melhorar o resfriado, tá bom? Depois disso, a gente tem alguns alimentos que são menos comuns, tá? Como chicória, alcachofra e aspargos. Se você tiver o hábito de consumir, se você encontrar para consumir, são alimentos legais também, ricos em pré-bióticos. Depois deles, a gente tem a batata yacon, tá? Que ela também não é tão comum. É uma batata... você encontra, né, em hortifruti, supermercados que tem coisas mais diferentes, digamos assim, né? E a batata yacon, gente, além dela ser rica em pré-biótico, ela também é bem interessante para redução de glicemia, tá? Então você pode fazer ela é mais utilizada na forma de salada, né? Como se fosse uma saladinha, mas ela é bem interessante como fibra pré-biótica e também para redução de glicose no sangue, tá? E aí, depois a gente tem também, como últimos alimentos desses mais comuns, o cacau e o romã, tá? Então, como eu disse pra vocês, o cacau ele é um alimento excelente que você pode acrescentar, por exemplo, na pastinha de castanha. Você pode colocar um cacau num mingau de aveia, fazer uma panquequinha de banana e colocar o cacau, tá? Ou você pode tomar um shotzinho de cacau também. Sabe aquele horário do dia que te dá aquela leseira, aquela preguiça, que você pensa ali em tomar mais uma xicrinha de café? Pois é. Troca essa xicrinha de café por um pouquinho de água com uma colherzinha de chá de cacau, que é uma coisa que vai te ajudar a melhorar o seu foco e a sua concentração, tá bom? E por último, a gente tem o romã, tá? O romã, gente, eu tava até comentando esses dias que ele é um alimento que parece que antes tinha tanto pé de romã e agora a gente não vê, né? Romã é um alimento interessantíssimo, tanto como pré-biótico, como antioxidante, né? Ele é um alimento bem interessante. Só que ele é mais difícil de encontrar, né? E pra comprar ele é um alimento que costuma ser bem caro, né? Então se você conhece alguém, ou se você tem um pé de romã acessível, aproveite, que é um alimento bem interessante também pro seu intestino, né? E pra sua saúde em geral, que ele tem muita vitamina, muito mineral, ele é extremamente antioxidante também, tá?
Gente, então é isso. Trouxe aqui pra vocês nessa live os principais alimentos ricos em prebióticos. Mas lembrem-se sempre de que a base da sua alimentação deve ser de frutas e vegetais, porque você vai estar consumindo prebióticos, né, diariamente. E não deixe para utilizar esses alimentos, né, para utilizar essas estratégias somente quando você tiver com algum problema no intestino. Utilize isso diariamente na sua rotina, que seu intestino tende a ficar regulado, suas bactérias agradecem, tá bom? Então é isso, meus amores, até a próxima. Se você acha que essa live foi interessante, se você acha que alguém pode se beneficiar com ela, clique aqui nesse aviãozinho e compartilhe com alguém, tá bom? Um beijo!